Você já se sentiu perdido, sem direção, como se estivesse navegando em um mar tempestuoso? Débora, figura emblemática da Bíblia, enfrentou tempestades espirituais e, com fé inabalável, guiou seu povo rumo à vitória. Sua história, repleta de lições preciosas, pode iluminar seu caminho hoje. A jornada de Débora não foi fácil. Israel enfrentava a opressão e a esperança parecia estar se esvaindo. Mas, em meio à escuridão, Deus levantou uma mulher extraordinária, uma líder espiritual que inspirou coragem e fé. Imagine as estratégias divinas por trás de sua trajetória, os momentos cruciais em que sua fé foi testada e como ela superou os desafios. Descubra como a história de Débora pode ser a chave para desvendar os mistérios de sua própria jornada espiritual. Esta não é apenas uma história antiga, é uma narrativa viva, repleta de sabedoria e poder transformador. Você descobrirá como a fé de Débora pode ser aplicada em sua vida cotidiana, enfrentando os obstáculos com coragem e determinação. Aprenda a confiar em Deus, mesmo diante de situações desafiadoras, e a encontrar força em sua palavra. Imagine a profunda conexão espiritual que você poderá alcançar, compreendendo as lições que Débora nos deixou. A história de Débora revela um caminho para uma vida mais plena e significativa. Ela nos ensina a reconhecer o poder da liderança espiritual, a importância da oração e a força da fé em momentos de adversidade. Você aprenderá como aplicar esses princípios em sua própria vida, encontrando inspiração e orientação em cada passo. Prepare-se para uma jornada de descobertas, onde a fé de Débora se tornará um farol para iluminar seu caminho e impulsionar seu crescimento espiritual. Descubra como a história de Débora pode inspirar você a viver uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. O livro dos Juízes, no Antigo Testamento, nos apresenta uma era de conflitos e incertezas para o povo de Israel. Após a conquista da Terra Prometida, eles enfrentavam constantes desafios, ora mergulhados na idolatria, ora sob o jugo de opressores. A figura de Débora surge nesse cenário complexo, como um farol de esperança em meio à escuridão. Imagine um tempo em que a fé parecia fraca, a liderança vacilante e a opressão constante. Esse é o contexto em que Débora se destaca. A história de Débora é fundamental para o entendimento da fé e da liderança no contexto bíblico. Ela nos apresenta uma mulher em um papel de destaque, desafiando as normas sociais de sua época. Nesse período, a liderança era predominantemente masculina, mas Débora, com sabedoria e discernimento divinos, se tornou uma figura inspiradora, uma profetisa e juíza, guiando seu povo em tempos de incerteza. Perceba como a história de Débora transcende as limitações de seu tempo, oferecendo lições valiosas para nós hoje. Compreender a importância de Débora exige um olhar mais profundo sobre o papel da mulher na sociedade israelita. Ela representa uma força extraordinária em um contexto social onde as mulheres eram frequentemente relegadas a papéis secundários. Sua história desafia as expectativas e demonstra a capacidade feminina de liderança e discernimento espiritual. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre as nossas próprias limitações e preconceitos, e a reconhecer o potencial de Deus em cada um de nós, independentemente do gênero. Débora não era uma guerreira, mas uma líder espiritual. Sua sabedoria e conexão com Deus a tornaram uma figura de orientação para o povo. Sua liderança se baseava na escuta da voz de Deus e na orientação divina. Para entendermos plenamente sua importância, precisamos compreender a importância da busca pela orientação divina em nossas próprias vidas. Reflita sobre a sua própria jornada e como a busca pela vontade de Deus pode ser a chave para superar os desafios e encontrar a verdadeira força. A figura de Débora, como juíza e profetisa, representa um modelo de liderança inspiradora. Ela nos ensina a importância da fé, da perseverança e da confiança em Deus, mesmo diante de situações complexas. Sua história nos convida a um mergulho profundo na fé e a uma busca constante pela vontade de Deus, nos mostrando que em momentos de incerteza, a presença divina pode ser a nossa maior aliada.
Descubra como a história de Débora pode impactar sua vida. Inscreva-se agora e participe das discussões. Compartilhe suas reflexões e insights nos comentários. Seu feedback é valioso e contribui para um aprendizado contínuo sobre a jornada de fé de Débora. Juntos, vamos aprofundar nossa compreensão e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Para compreendermos a fundo a história de Débora, precisamos ir além da narrativa superficial. Vamos definir metas práticas para aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Primeiramente, identifique momentos em sua vida onde você se sente desanimado, como se estivesse em meio a uma batalha sem saída. Como Débora, busque a orientação divina em oração. Imagine que você está enfrentando um desafio no trabalho, um conflito familiar ou uma luta pessoal. Assim como Débora, que buscou a sabedoria de Deus, procure se conectar com a força espiritual. Identifique quais são suas dúvidas e medos. Quais são os obstáculos que te impedem de seguir em frente? Anote-os. A escrita pode ser uma ferramenta poderosa para organizar seus pensamentos e encontrar clareza. Um passo crucial é a análise da liderança de Débora. Ela não liderou com força bruta, mas com sabedoria e compaixão. Como podemos aplicar isso em nossas relações? Observe seus relacionamentos e identifique se há momentos em que você poderia demonstrar mais compaixão e compreensão. Pratique a escuta ativa e busque entender as perspectivas dos outros. Aprender a ouvir ativamente é uma forma de liderança inspiradora. Outra estratégia é reconhecer suas próprias limitações. Débora sabia que não era a solução para todos os problemas, mas confiava em Deus para agir. Identifique suas áreas de fraqueza e busque apoio em sua rede de relacionamentos. Seja honesto consigo mesmo e peça ajuda quando necessário. A humildade é fundamental para uma liderança eficaz. Por fim, procure identificar as lições que Débora nos deixou sobre perseverança. Ela permaneceu firme em sua fé, mesmo diante de adversidades. Identifique as situações em sua vida onde a perseverança é fundamental. Lembre-se de que a jornada de fé é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. A fé, como a jornada de Débora, exige coragem, paciência e determinação. Imagine um momento em que você se sente perdido, sem direção, como se estivesse navegando em um mar tempestuoso. A história de Débora, no livro dos Juízes, nos apresenta um ponto crucial, um momento de virada que exige nossa atenção imediata. Israel, o povo escolhido, encontrava-se mergulhado em uma profunda crise espiritual. A idolatria se espalhava como um câncer, minando a fé e a esperança. A opressão dos inimigos se intensificava, e a perspectiva de libertação parecia cada vez mais distante. Esse é o cenário em que Débora surge como uma figura singular. Ela não era uma guerreira, mas uma profetisa e juíza, com um coração profundamente conectado a Deus. Seu papel era fundamental, não apenas para guiar seu povo, mas para resgatar a esperança em meio à desesperança. Imagine a angústia dos israelitas, a falta de liderança e a sombra da opressão. Essa situação, repleta de desafios, exige nossa atenção e nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. O conflito central da história de Débora é a perda da conexão com Deus. A idolatria, a desobediência e a falta de fé minam a força do povo. Esse problema, tão presente em nossos dias, nos convida a examinar nossa própria relação com o divino. Será que estamos nos afastando de Deus? Será que estamos deixando que as pressões da vida nos afastem de sua presença? É hora de fazer um balanço, de olhar para dentro e buscar a reconexão com a fonte da nossa força. A história de Débora nos apresenta uma solução: a fé inabalável. Ela, apesar das circunstâncias adversas, confiava plenamente em Deus. Esse exemplo nos inspira a manter a fé em momentos de incerteza, a buscar a orientação divina e a perseverar na busca por uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. Imagine como a história de Débora pode nos ajudar a enfrentar os nossos próprios conflitos e desafios. O ponto de virada na história de Débora não foi um milagre repentino,
mas um processo de transformação. Ela, em meio à crise, escolheu se aproximar de Deus, e isso se tornou o catalisador para a libertação de Israel. Esse exemplo nos desafia a buscar essa mesma conexão profunda com o divino em nossas vidas. A mensagem é clara. A fé em momentos de crise é fundamental para a nossa própria libertação e para o nosso crescimento espiritual. Para entendermos a história de Débora, é crucial compreender o contexto histórico e cultural de Israel na época dos juízes. Israel, após a conquista da Terra Prometida, enfrentava constantes desafios. A idolatria se espalhava, enfraquecendo a fé do povo. Períodos de opressão eram seguidos por momentos de esperança, e a liderança era frequentemente questionável. Essa instabilidade é o pano de fundo para a história de Débora. Um dos primeiros conceitos a destacar é o papel da liderança espiritual. Débora, apesar de ser uma mulher, foi escolhida por Deus para guiar seu povo. Isso desafia as normas sociais da época, onde a liderança era predominantemente masculina. Esse exemplo nos mostra que Deus escolhe pessoas comuns para realizar grandes feitos, independente do gênero. A liderança de Débora se baseava na sabedoria divina, na oração e na busca constante pela vontade de Deus. Outro ponto fundamental é a importância da fé em momentos de adversidade. Israel enfrentava a opressão e a esperança parecia se esvair. Débora, contudo, manteve a fé inabalável em Deus. Essa fé, que se manifestava em sua busca constante por orientação divina, foi o motor que impulsionou a libertação de Israel. Podemos aprender com esse exemplo a manter a fé mesmo diante de grandes desafios. A história de Débora nos ensina sobre a importância da escuta ativa e da busca pela orientação divina. Ela não agia por si própria, mas buscava constantemente a direção de Deus. Isso nos mostra que a oração e o discernimento espiritual são fundamentais para tomar decisões importantes em nossas vidas. Como podemos aplicar isso? Identifique momentos em sua vida onde você precisa tomar decisões cruciais. Busque a orientação divina em oração e medite sobre as respostas que surgem. Um aspecto crucial é a relação entre Débora e Baraque. Débora reconheceu as habilidades de Baraque e o inspirou a liderar o exército israelita. Essa colaboração, baseada na confiança e no respeito mútuo, demonstra a importância de reconhecer as qualidades dos outros e delegar tarefas. Identifique as pessoas ao seu redor com habilidades complementares às suas. Incentive-as a se desenvolver e a contribuir para um objetivo comum. Finalmente, a história de Débora nos ensina sobre a importância da perseverança. Ela permaneceu firme em sua fé, mesmo diante de adversidades. A perseverança é essencial para alcançar nossos objetivos, tanto pessoais quanto espirituais. Como podemos nos tornar mais perseverantes? Identifique seus objetivos e crie um plano de ação. Enfrente os obstáculos com determinação e mantenha o foco em sua meta. Aplicando os ensinamentos de Débora em nossa vida, podemos enfrentar desafios com mais confiança. Imagine um momento em que você se sente sobrecarregado no trabalho. A chave, como na história de Débora, é reconhecer suas limitações e buscar a orientação divina. Liste as tarefas e priorize as mais importantes. Peça ajuda a colegas ou superiores, delegando responsabilidades quando possível. Outro desafio comum é a falta de clareza em momentos de tomada de decisão. Assim como Débora buscava a orientação de Deus, você pode utilizar a oração e a meditação para obter clareza. Anote suas preocupações e dúvidas. Lembre-se de que Deus tem um plano para sua vida, e Ele o guiará. Pratique a escuta interior, buscando discernir a vontade de Deus em cada situação. Imagine que você está em um conflito familiar. A liderança de Débora, baseada na compaixão e na escuta ativa, pode ser um guia. Busque entender o ponto de vista de cada pessoa envolvida. Pratique a escuta ativa, procurando entender as necessidades e sentimentos dos outros. Proponha soluções que beneficiem a todos, priorizando o diálogo e a compreensão mútua. Um obstáculo frequente é a dúvida em relação às nossas capacidades. Débora, embora não fosse uma guerreira, confiava em Deus e nas habilidades dos outros. Identifique suas áreas de força e procure desenvolver suas habilidades.
Reconheça que você possui qualidades únicas e valorize suas contribuições. Lembre-se de que Deus o capacita para superar os desafios. Outro desafio é a perseverança diante de situações difíceis. A história de Débora nos mostra que a fé e a perseverança são essenciais para superar obstáculos. Identifique seus objetivos e crie um plano de ação. Divida grandes tarefas em metas menores e celebre cada vitória. Lembre-se de que o caminho para o crescimento espiritual é um processo gradual. Finalmente, como podemos aplicar a colaboração de Débora e Baraque? Identifique as pessoas em sua vida que podem te apoiar e colaborar. Delegue tarefas e trabalhe em equipe. Reconheça que você não precisa fazer tudo sozinho. A colaboração é uma força poderosa para alcançar objetivos maiores. Para aprofundar nossa compreensão da história de Débora, vamos analisar a importância da liderança inspiradora. Débora não apenas liderou, mas inspirou Baraque, um homem aparentemente hesitante, a agir com coragem e fé. Isso nos mostra a capacidade de um líder de reconhecer e motivar os talentos dos outros. Imagine um cenário em que você precisa inspirar alguém a superar seus medos. Como Débora, reconheça as qualidades dessa pessoa e a motive a confiar em seu potencial. Um aspecto crucial da história de Débora é a sua profunda conexão com Deus. Ela não agia por si mesma, mas em obediência à voz do Senhor. Essa busca constante por orientação divina nos convida a examinar nossa própria busca espiritual. Como podemos fortalecer nossa conexão com Deus? Dedique tempo à oração, à meditação e à leitura da Bíblia. Busque a sabedoria e a orientação divina em cada decisão que tomar. Outro ponto importante é a importância da perseverança em meio à adversidade. Débora enfrentou momentos de incerteza e opressão, mas manteve a fé. Essa perseverança nos ensina a não desistir diante dos desafios. Imagine um projeto que está enfrentando dificuldades. Assim como Débora, mantenha o foco no seu objetivo. Confie em Deus e persista na busca pela solução. Um caso de estudo interessante é a própria jornada de Débora. Ela foi uma mulher em um contexto social que frequentemente limitava as mulheres. Apesar das restrições, ela se destacou como uma líder espiritual e profetisa. Essa história nos inspira a romper com padrões limitantes e a buscar nosso potencial máximo, independentemente das circunstâncias. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Identifique padrões limitantes em sua vida e busque alternativas mais amplas e inspiradoras. A história de Débora nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada de fé. Como podemos ser mais como Débora? Buscando a orientação divina, reconhecendo nossas limitações e inspirando aqueles ao nosso redor. A jornada de Débora nos mostra que a fé, a perseverança e a busca pela vontade de Deus são fundamentais para alcançarmos nosso potencial máximo e superarmos os desafios da vida. Imagine o impacto que você pode ter ao aplicar esses ensinamentos em sua própria vida e na vida daqueles ao seu redor. A história de Débora, figura proeminente no livro dos Juízes, oferece insights valiosos sobre liderança, fé e perseverança. Pesquisas sobre o contexto histórico da época demonstram a importância da liderança espiritual em um período de instabilidade política e social. A figura de Débora, como juíza e profetisa, representa um modelo de liderança inspiradora que transcende as normas sociais da época, onde a liderança era predominantemente masculina. Um estudo recente sobre liderança feminina na Bíblia destaca a importância de Débora como um exemplo de força e sabedoria. Sua capacidade de inspirar e guiar seu povo, apesar das limitações sociais, demonstra a capacidade de Deus em usar pessoas comuns para realizar grandes feitos. Isso tem implicações significativas para a compreensão da liderança feminina, ao longo da história e para o desenvolvimento de líderes inspiradores, independentemente do gênero. A história de Débora nos oferece um modelo prático para lidar com a opressão e a incerteza. A Bíblia descreve um período de opressão por parte dos cananeus sobre o povo de Israel. Débora, através da sua fé e sabedoria, inspirou Baraque a liderar o exército israelita. Este exemplo nos ensina que, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras,
a fé e a busca pela orientação divina podem trazer libertação e esperança. A influência de Débora na história de Israel transcende o tempo. Sua liderança espiritual e sua busca pela vontade de Deus se tornaram um exemplo para gerações futuras. A Bíblia relata que, após a vitória de Baraque, o povo de Israel conheceu um período de paz e prosperidade. Isso nos demonstra que a liderança inspiradora e a busca pela vontade de Deus podem ter um impacto positivo duradouro na vida das pessoas e das comunidades. Além disso, a história de Débora nos lembra da importância da perseverança. Ela permaneceu firme em sua fé, mesmo diante de adversidades e pressões sociais. Sua perseverança nos inspira a manter o foco em nossos objetivos, mesmo quando as circunstâncias se tornam difíceis. Um exemplo contemporâneo seria a história de empreendedores que superaram obstáculos para alcançar o sucesso. A história de Débora também nos ensina a importância da escuta ativa e da busca por sabedoria. Ela não agiu por si mesma, mas buscou a orientação divina. Este exemplo nos convida a priorizar a oração e a busca pela sabedoria de Deus em nossas decisões diárias. A busca pela orientação divina é um elemento-chave para uma liderança eficaz e para uma vida mais plena. Agora vamos mergulhar em algumas questões cruciais sobre a história de Débora. Muitos se perguntam: como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas hoje? A resposta está em nossa capacidade de reconhecer a liderança inspiradora de Débora, sua profunda conexão com Deus e sua perseverança. Um ponto crucial é a importância da escuta ativa. Débora não apenas liderou, mas ouviu a voz de Deus. Isso nos mostra a necessidade de cultivar uma relação profunda com o divino. Como podemos fazer isso? Reserve um tempo para a oração, a meditação e a leitura da Bíblia. Procure entender as mensagens e os ensinamentos que surgem dessas práticas. Outro ponto importante é a liderança inspiradora. Débora não era uma guerreira, mas inspirou Baraque. Isso nos mostra que a liderança não se resume à força física, mas à capacidade de motivar e inspirar os outros. Como podemos inspirar aqueles ao nosso redor? Reconhecendo seus pontos fortes, oferecendo encorajamento e buscando o bem-estar deles. Algumas pessoas podem questionar a relevância da história de Débora em nossos dias. Mas, na verdade, a mensagem é intemporal. A história de Débora nos lembra que Deus usa pessoas comuns para realizar grandes feitos, independentemente de gênero, classe social ou circunstâncias. Ela nos inspira a confiar em Deus, mesmo em meio a tempestades. Outra questão comum é: como podemos manter a fé em momentos de adversidade? Débora enfrentou desafios significativos, mas nunca deixou de acreditar em Deus. Isso nos ensina a importância da perseverança e da busca constante pela orientação divina. Lembre-se de que Deus está presente em cada passo de sua jornada. Em resumo, a história de Débora nos oferece lições práticas e inspiradoras. Ela nos convida a fortalecer nossa fé, a buscar a orientação divina e a inspirar aqueles ao nosso redor. É um chamado à ação, a um crescimento espiritual contínuo, baseado na confiança, na perseverança e na busca constante por uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. A jornada de Débora é uma jornada que pode nos inspirar e nos fortalecer em nossa caminhada espiritual. A jornada de Débora, no livro dos Juízes, nos revela lições preciosas sobre fé, liderança e perseverança. Ela nos mostra que Deus escolhe pessoas comuns para realizar grandes feitos, independente de gênero ou circunstâncias. Débora, uma mulher de fé inabalável, guiou seu povo em tempos de opressão, inspirando-os a confiar em Deus e a perseverar diante dos desafios. Um dos pontos centrais da história de Débora é a importância da busca constante pela orientação divina. Ela não agiu por si mesma, mas sempre buscou a vontade de Deus em suas decisões. Isso nos convida a fortalecer nossa conexão com o divino através da oração, da meditação e da leitura da Bíblia. A busca por sabedoria divina, crucial para tomarmos decisões alinhadas com o propósito de Deus em nossas vidas. Outro ponto fundamental é a liderança inspiradora.
Débora não liderou com força bruta, mas com sabedoria, compaixão e fé. Ela reconheceu e inspirou as qualidades dos outros, delegando tarefas e promovendo colaboração. Isso nos ensina a valorizar as contribuições de cada pessoa em nossa volta, a reconhecer os talentos dos outros e a liderar com amor e respeito. A história de Débora nos ensina que a perseverança é fundamental em momentos de adversidade. Ela permaneceu firme em sua fé, mesmo diante de desafios e pressões. Isso nos motiva a manter o foco em nossos objetivos, a não desistir diante dos obstáculos e a confiar na força de Deus para nos conduzir. Aplicando esses ensinamentos em nossas vidas, podemos fortalecer nossa fé, desenvolver uma liderança mais inspiradora e enfrentar os desafios com mais confiança. Seja em nossas relações pessoais, no ambiente profissional ou em nossa jornada espiritual, a história de Débora nos guia para uma vida mais plena e alinhada com a vontade de Deus. Vamos levar essas lições para a prática, colocando em ação a fé, a perseverança e a busca por sabedoria divina em cada etapa de nossas vidas. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, inspirando-os a refletir sobre a jornada de fé de Débora. Juntos, podemos crescer em nossa fé e fortalecer nossa relação com Deus. A história de Débora nos convida a uma profunda reflexão sobre nossa própria jornada espiritual. Ela nos lembra que, mesmo em meio a desafios e incertezas, a fé em Deus pode nos guiar e nos fortalecer. Débora, uma mulher simples, mas com um coração inabalável, tornou-se um farol de esperança em um período turbulento da história de Israel. Refletindo sobre a vida de Débora, podemos identificar lições práticas que podem ser aplicadas em nossa vida cotidiana. Ela nos ensina a valorizar a busca constante pela orientação divina, a reconhecer e a inspirar os talentos dos outros e a perseverar diante das adversidades. Débora nos convida a uma jornada de autodescoberta, onde podemos nos conectar mais profundamente com nosso propósito e com a presença de Deus. Imagine Débora, uma mulher em uma sociedade onde as mulheres eram frequentemente relegadas a papéis secundários. Apesar das limitações, ela se destacou como uma líder espiritual, inspirando seu povo a buscar a libertação. Sua história nos desafia a romper com padrões limitantes e a buscar nosso potencial